Amém? Louvamos ao Senhor por termos chegado até aqui. Amém? Louvo a Deus pela segurança que todos nós temos recebido do Senhor, pela proteção, pela companhia, pelo auxílio do Senhor. Eu louvo a Deus pela fidelidade do Senhor. Durante séculos e séculos, gerações e gerações, o Senhor continua sendo o mesmo, provando aquilo que está registrado na sua palavra, né? E baseado nisto, nós sabemos que o ser humano natural, e infelizmente muitas das vezes, aqueles, né, que conhecem ao Senhor, que professaram a sua fé em Cristo, aceitaram Jesus, não só nessa geração, mas sempre. Todos os homens, desde o princípio, desde o primeiro homem, até nos dias de hoje, infelizmente, e muitas das vezes, nós também nos encontramos nessa situação que vou dizer. Infelizmente, às vezes nós fazemos, né? Falamos, pensamos, tomamos decisões, infelizmente, que às vezes são contrárias à do Senhor. Disse Deus, Ele é imutável. A fidelidade do Senhor foi nos antepassados, gerações de centenas de anos atrás, do mesmo Deus, o mesmo jeito que Deus agia com aquelas pessoas que atendiam os seus estatutos, é o mesmo Deus que opera no nosso meio hoje. A fidelidade do Senhor é a mesma. Não acrescentou o amor de Deus, nem diminuiu. A fidelidade do Senhor não cresceu, nem diminuiu. Do mesmo jeito que Deus era no princípio, Ele continua sendo hoje. E nós, eu, você que nos assiste, como nós nos comportamos diante de Deus? Através da sua palavra, independente da denominação que nós frequentamos, mas diante do Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, manter a nossa fidelidade com o Senhor, para continuarmos sendo protegidos, amparados, para continuarmos sendo abençoados por Deus. Nós, a nossa família, todos aqueles que pertencem à nossa família, nossos filhos, primos, irmãos, irmãs, tios, que nós possamos, você, manter a nossa fidelidade com o Senhor, para que através de nós, essas pessoas também sejam abençoadas. Quando Abraão chegou diante de Deus e argumentou para Deus, né, destruir Sodoma e Gomorra, mas tinha pessoas lá que pertenciam à família de Abraão, mesmo que não tinham o mesmo compromisso com o Senhor como Abraão tinha, mas devido à fidelidade de Abraão, muitos foram socorridos e salvos por Deus. Só aqueles que realmente não queriam nada, como nós sabemos da história, a mulher. Mas todos aqueles que cumpriram os estatutos do Senhor foram amparados e protegidos. E assim vai ser conosco. Pessoas da nossa família que talvez ainda se encontram distantes de Deus, no compromisso, na fidelidade, mas nós mantendo a nossa fidelidade com o Senhor, a nossa perseverança, através de nós, a misericórdia do Senhor vai alcançar essas pessoas. Vai salvar, vai libertar, vai guardar, dar saída, dar solução, através da nossa fidelidade com o Senhor. Amém? Que nós, em nome de Jesus, nessa noite possamos abrir o nosso coração, louvar ao Senhor, ouvirmos a palavra de Deus que vai ser exposta, guardá-la nos nossos corações, vivê-la dia após dia. Nós sabemos que todos aqui
que se encontram no nosso meio, menos as crianças, têm a sua responsabilidade. Talvez um pouco mais ou outro um pouco menos, mas temos a nossa responsabilidade. Uns estão mais cansados devido ao trabalho, outros menos cansados, mas nós estamos aqui na presença de Deus. E nós temos certeza que em nome de Jesus seremos atendidos pelo Senhor. Viemos cultuar a Deus, viemos agradecer ao Senhor e automaticamente nós seremos abençoados por Deus. Não viemos aqui meramente para sermos só abençoados, só buscarmos de Deus. Viemos cultuar, viemos exaltar, bendizer ao Senhor. E pela misericórdia do Senhor, nós seremos abençoados. As crianças, os de mais idade, aqueles que se encontram enfermos, pessoas que estão hospitalizadas, que nós estamos orando. Nós cremos que o Senhor, em nome de Jesus, estará derramando a sua bênção sobre nós e sobre essas pessoas também que necessitam do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos ler o Salmo 1, salmo bastante conhecido. A bem-aventurança daqueles que, procuram estar perto do Senhor e se desviar daquilo que não agrada a Deus. Não por ignorância, não porque às vezes nós queremos ser melhor que alguém, mas nós queremos cumprir os mandamentos do Senhor. Porque é difícil, irmãos. Talvez mesmo pessoas, que não têm uma determinada igreja, ou mesmo aqueles que ainda não escolheram Jesus como único e suficiente Salvador. Pessoas de mais idade, às vezes nós depararmos com pessoas que conversam um assunto assim meio impróprio, é ruim. Quanto mais aqueles que professam a fé em Deus. Então nós temos que escolher os ambientes, as pessoas, os assuntos, para que nós possamos manter a nossa fidelidade com o Senhor. Começa dizendo assim, Salmo 1: mais do que feliz, bem-aventurado é aquele ou aquela que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não tem convívio, não sente prazer, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, o prazer dessas pessoas, está na lei do Senhor. E na sua lei ela medita dia e noite. E ela é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ela faz, o que ele faz, será bem sucedido. Os ímpios, as pessoas que não professam a fé em Cristo, não têm compromisso com Deus, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, cada dia num lugar, cada dia numa situação, cada dia de um jeito. Por isso, os ímpios, as pessoas que não professam a fé em Deus, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos, ou o caminho dos ímpios, perecerá. Que eu, você, que nós possamos ter prazer em continuarmos na presença de Deus e aborrecermos, detestarmos quando situações adversas surgem na nossa vida, que não possamos ser ignorantes, como eu disse, mas sermos prudentes, espirituais e mantermos a nossa fidelidade com o Senhor. Qualquer situação, qualquer lugar, no trabalho, em casa mesmo, com a nossa família, com os amigos, principalmente com aqueles que não professam a fé em Deus. Que nós possamos manter a nossa fidelidade com o Senhor, como Ele é fiel para conosco. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti neste momento, nessa primeira oração. Nós Te louvamos, ó Deus, por todos que já estão no nosso meio, pessoas que deixaram seus afazeres, os seus compromissos, para nos reunir
para cultuarmos, bendizer e exaltar o seu nome nessa noite, Senhor. Tu sabes o dia de trabalho, o cansaço físico, a fadiga, mas aqui nós estamos para honrar, bendizer e exaltar o Senhor, em nome de Jesus. Tira de nós a incredulidade, ó Deus, a fraqueza, o cansaço, o medo, a insegurança, a incerteza. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nós de uma forma especial nessa noite. Desde as crianças, ó Deus, até o irmão, a irmã de mais idade. Aquele que tem uma necessidade especial nessa noite, que seja socorrido e atendido por Senhor. O culto denominado, o culto da vitória, que nós possamos alcançar a vitória no Senhor e sermos daqui glorificando, exaltando, bendizendo o seu nome de uma forma muito especial. Tira do nosso meio, Senhor, todo impedimento, desfaça todo embaraço com perfeição, que possamos ser gratos ao Senhor, nunca nos esquecermos de nenhum dos benefícios que nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, bênçãos especiais sobre nós. Trabalhe no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, para que nós possamos, como eu disse, manter a nossa fidelidade com o Senhor, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente na sua presença. Apresentamos aqueles que estão em seus lares, que o Senhor esteja visitando através do teu Espírito, dando força, graça, Senhor, renovando o ânimo, as forças, em nome de Jesus. Também entregamos nas tuas mãos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, irmãos como a irmã Simone, que passou por aquela cirurgia tão delicada. Senhor, esteja cuidando, abençoando de uma forma especial. Os familiares confortando, acrescentando ânimo, a fé, a esperança em Cristo Jesus. Tirando todo empecilho, todo impedimento, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha, no nome de Jesus. Que o teu amor, a tua graça, ela reine e predomine em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar a Luciane, Samuel, o Alexandre, a Ashley, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar, glorificar a Deus de todo o nosso coração. Vamos deixar agora a preocupação de lado, né? A fadiga. Não vamos esquecer, que não tem como esquecer, mas vamos deixar de lado. E vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer o melhor para o Senhor em nome de Jesus. Som. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Talvez um dos maiores segredos, né, de nós mantermos a nossa fidelidade com o Senhor é entregar tudo nas mãos de Deus. Porque se muitas das vezes nós queremos agir, queremos resolver sem confiar totalmente em Deus, é um sinal que nós não temos uma fidelidade com o Senhor. Mas quando nós entregamos tudo, pensamentos, sonhos, desejos, projetos, planos, nas mãos de Deus, é um grande sinal de nós provarmos para nós mesmos que nós somos fiéis ao Senhor. Confiamos e dependemos do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor com esta canção, né? Entregando tudo nas mãos do Senhor. Te dou meu coração, Todo o nosso viver. e tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar
pela vida do Senhor. Glória a Deus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. É um sinal de mantermos nossa fidelidade. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Enquanto essa canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, ao teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Senhor, entregamos as suas mãos. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu Coração e tudo que há em mim, e quero meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, Senhor. tudo a ti. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Nós entregamos. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Novamente, eu entrego, Senhor. Tudo a ti. Amém? Vale a pena, irmãos, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Preocupação, ansiedade, medo e as coisas boas, a alegria, o prazer, a satisfação, o contentamento. Entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Porque muitas das vezes o ser humano é complicado. Às vezes ele entrega nas mãos de Deus só aquilo que não presta. Doença, problemas, mas quando está tudo bem, ele acha que é melhor ele resolver, né? Carro bom, dinheiro. Então tudo nós entregamos nas mãos do Senhor. Para que nós sejamos conduzidos, fortalecidos, renovados e mantermos a nossa fidelidade com o Senhor. Amém? Que Ele cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Que Ele apareça, que nós possamos desaparecer cada vez mais. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais de ti, Senhor. De ti. Muito mais, Senhor Deus. De ti. E menos. E menos de mim. E menos de mim.
de ti, ó Deus. Muito menos, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Eu me contenta com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me contenta com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Muito mais. De ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me contenta com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele Que cresça. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me contenta com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais. De ti. De ti. Pelo menos. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Glória a Deus. Tem um sobrenatural aqui na igreja. O pastor falou que são os anjos, né? Mas nós não sabemos o que é esse barulho. Mas Samuel?
Foi? Amém. Glória a Deus. Os anjos foram embora, pastor. Todavia me alegrarei. Irmãos, isso aqui é sério, viu? Lermos lá em Abacuque, onde ele fala que ainda que falte tudo, ele fala assim: me exultarei. E exultarei a sentir alegria, prazer, sem motivo. Não é fácil. Mas na presença do Senhor, nós conseguimos tudo isso. Amém? Vamos louvar a Deus? Eu tenho um Deus Louva a Deus! que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais Pressão que seja a situação, o controle ainda sempre está. Na palma de suas mãos. Nós temos. Eu tenho um Declare isso. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Nós manhã. queremos. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem. ela vem pela manhã. Eu creio. Temos. Eu creio. E ainda. Na figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Cremos, Senhor. O choro pode durar. O choro dura uma noite, ela vem. Eu creio, nós cremos, Senhor. Eu creio. E ainda, Jesus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos louvar ao Senhor assim, ó. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos, não importa o que passamos hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos, mesmo que aconteça, ainda que a figueira não floresça Na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. mais uma vez ainda. Não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Louve ao Senhor com as palmas, que nós possamos ser gratos ao Senhor sempre, honrando, bendizendo, exaltando ao Senhor, crescendo na presença de Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Presbítero Nelson, eu quero convidá-lo para estar orando, em nome de Jesus, neste momento, a favor do recolhimento das ofertas. A minha esposa, estará saindo com as crianças, em nome de Jesus. Todos aqueles que vão ofertar, dizimar, eu tenho certeza que Deus, conhecendo a fidelidade de todos nós, Deus conhecendo a nossa estrutura, o que precisamos, o que necessitamos, mas mantemos a nossa fidelidade com o Senhor. Automaticamente Deus, Ele vai entrar com providência, em nome de Jesus. Nós cremos que para Deus, aquilo que às vezes nós achamos que é melhor não fazer, mas para Deus, sendo o melhor, nós temos que fazer. Agora, quando a pessoa faz algo para Deus, pensando num recurso além do propósito de Deus, aí é complicado. Mas nós fazemos para o Senhor de todo o nosso coração, com alegria. Talvez uma quantidade bem pequena, bem inferior àquilo que realmente deveríamos fazer pela necessidade da nossa obra aqui, local, mas nós contribuímos, dizimamos, ofertamos, devolvemos aquilo que não pertence a nós com alegria. O difícil, o duro, é quando talvez pessoas com mais condições não fazem, não sentem
prazer, o propósito. Às vezes contribuem, talvez contristados ou contrariados. Aí é melhor não ofertar, não dizimar, não devolver. Mas que nós, em nome de Jesus, possamos fazer com alegria. E eu tenho certeza, né, eu tenho experiência na minha vida, na minha família, a fidelidade do Senhor, ela é presente na nossa vida. Tudo aquilo que você e nós necessitamos, financeiramente, fisicamente, não porque nós estamos comprando, nós estamos mantendo a nossa fidelidade com o Senhor, e automaticamente Ele, conhecendo a sua fidelidade também, ela é presente na nossa vida, na saúde, no material, no físico, principalmente no espiritual. Aí não tem como o devorador entrar, não tem como nós ficarmos desesperados, porque nós mantemos na área da contribuição a nossa fidelidade com o Senhor. Amém? Presbítero Nelson estará orando, os irmãos se coloquem em pé, em nome de Jesus, para orarmos ao Senhor, para o recolhimento das ofertas, dízimos, aquilo que nós sentimos no nosso coração. Os irmãos pegam as ofertas, os dízimos, vamos orar para agradecer a Deus. Soberano Deus, Pai Celeste, estou, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Quero apresentar, Senhor, os Teus filhos, meu Deus, que vai, Senhor, contribuir, meu Deus, na Tua obra nesta hora, meu Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, Teus filhos. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor, abre a janela do céu, derrama as bênçãos, meu Deus. Derrama as bênçãos, Senhor, para cada um, cada lar, suprindo as necessidades, meu Deus, do Teu povo, Senhor, que nesta hora vai contribuir com a Tua, meu Deus, com a Tua oferta, com os dízimos. Derrama a Tua bênção, a Tua graça, meu Deus, e que nunca falta, meu Deus, o pão de cada dia, Senhor, em seu lar, meu Deus. Haja suprimento, meu Deus, mesa farta na casa do Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar. Maravilha. Nós cultuamos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar conosco de uma forma especial, porque Deus, Ele é conhecedor de tudo. Então conhece a sua vida, a minha vida, os meus pensamentos. Quando me deito, quando me levanto, onde entro, onde saio. Então Deus sabe, né? Às vezes a gente fica preocupado. Eu estou passando por isso, né? Não avisei o pastor, talvez não avisei o presbítero, mas Deus, Ele sabe, Deus é onisciente. É bom comunicar com os santos nas vossas necessidades, mas tem coisas que a gente às vezes procura mantermos, né? Um segredo, mas Deus conhece. O importante é nós não querermos ocultar nada de Deus, sempre abrirmos o nosso coração, as nossas necessidades, bem declarada para o Senhor. E então nessa noite Deus vai falar conosco através da palavra, pastor Rodrigo, em nome de Jesus. Nós vamos receber a palavra de Deus e sairmos daqui com a vitória nas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus por esta noite, por mais esta oportunidade de nós nos reunir para que juntos possamos oferecer a Deus o nosso culto racional, adorando ao Senhor, glorificando e no meio da semana clamando a Deus por uma vitória. Todos nós aguardamos, esperamos, almejamos uma vitória de Deus em alguma área da nossa vida. Mas eu não posso apenas esperar essa vitória sem fazer alguma coisa para que ela aconteça, para que ela venha, para que ela se manifeste em minha vida. Eu devo clamar, eu devo buscar, eu devo colocar, apresentar diante do Senhor. E o templo, a casa de Deus, é um local
muito importante para nós clamarmos juntos nesta unidade, nesta mesma fé, em uma mesma comunhão, buscando ao Senhor. A presença de Deus, ela se manifesta, ela vem falando conosco desde a abertura do culto, com a leitura da palavra, a oração, os louvores, a oferta ao Senhor. Deus está falando, Deus está trabalhando, e nesta hora não é diferente. Deus tem uma palavra para todos nós. E eu quero já te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7, a partir do verso 1. Quero também cumprimentar os irmãos que estão em seu lar, acompanhando este culto através da live da nossa igreja, sabendo que o Senhor tem uma palavra para você também na sua casa, para os irmãos que estão aqui no templo. No meio da semana é desafiador para uma boa parte dos irmãos que trabalham, que chegam tarde na sua casa, mas nós sabemos, irmãos, que todo esforço, ele há uma recompensa. Quando nós nos esforçamos por algo particular na nossa vida, no final, não tem uma recompensa? Tem uma recompensa. Quando nós esforçamos para comprar, nos esforçamos para concluir um curso, nos esforçamos para fazer alguma coisa importante na nossa vida que nós consideramos importante, no final, o resultado desse esforço, ele é positivo. E estar no meio da semana, você que trabalhou, você que teve um dia agitado, é um sacrifício. E este sacrifício, esse esforço, haverá uma recompensa de Deus para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você tem esperado do Senhor. Um texto que fala muito ao meu coração é o texto de Josué, capítulo 1. Deus disse para Josué: Josué, vai precisar esforço da tua parte, vai precisar muito bom ânimo. Então o Senhor diz que não é pouco ânimo, mas muito bom ânimo, muito boa animação de Josué, para que ele pudesse suceder o Moisés na liderança, e os feitos que o Senhor fez no ministério de Moisés também aconteceria no seu ministério, se ele empregasse esforço. Então, as maravilhas do Senhor, os milagres do nosso Deus, eles acontecem na nossa vida à medida que nós nos esforçamos. As irmãs estão aí em um período de oração e leitura do livro de Provérbios. E o sábio Salomão escreveu bastante a respeito do preguiçoso, a respeito daquele que quer ficar na cama, quer dormir até tarde, não levanta de manhã, nas primeiras horas. Então, o sábio Salomão, ele vai dizer que estes que assim procedem, eles vão cair na desgraça repentina. Eles não serão bem-sucedidos em sua caminhada. Ele até usa o exemplo da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aonde a formiga, ela realiza um trabalho árduo, um trabalho exaustivo e até acima do que ela pode carregar para levar sustento para a região onde ela mora e tudo mais. Então, nós sabemos, irmãos, que para
nós conquistarmos alguma coisa na nossa vida, é necessário esforço, é necessário perseverança, e esses sacrifícios agradam a Deus. Há sacrifícios que agradam a Deus. Você estar aqui na quarta-feira clamando ao Senhor, isso agrada ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus. Então você tenha certeza que nesta noite o Senhor está feliz com a sua presença aqui nesta casa de oração. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra lá no livro dos Reis de Israel, capítulo 7. Eu quero fazer uma breve meditação com os irmãos nesta noite. Não quero cansar os irmãos. Hoje é uma noite calorosa, quente, e a gente sabe que o calor, nós nos cansamos mais, há um desgaste muito grande na nossa vida, mas eu sei que o Senhor, pela palavra, vai falar e você vai voltar para sua casa mais encorajado do que você entrou nesta noite. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 7, o verso 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus e para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram nas imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam o rei de Israel, contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos acabarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Mais uma vez, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré e do teu Santo Espírito que nesta noite nós mais uma vez clamamos, buscamos a presença tua para que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale através da palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é luz, Senhor, para o nosso caminho, que ilumina a nossa mente. Eu peço que o Senhor me ilumine nesta noite para fazer, Senhor, me fazer entender aos irmãos que estão no templo e os irmãos que estão em sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que quando nós lemos esse texto, ele de uma forma mais cuidadosa, mais cautelosa, mais exaustiva, porque a palavra de Deus, irmãos, a leitura deste livro não pode ser feita como a leitura de um jornal diário. A leitura da palavra de Deus
não pode ser lida como um artigo na rede social. A leitura da palavra de Deus, ela deve ser lida com muita atenção e com oração, pedindo para que o Espírito Santo faça-nos compreender a profundidade desta palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque este livro é a boca de Deus para a nossa vida. Quando nós quisermos ouvir uma profecia, porque nós estávamos até essa semana discutindo isso lá no meu trabalho, que as pessoas, elas querem, porque querem estar sempre ouvindo uma profecia a respeito delas. E muitas vezes esses homens e mulheres que se dizem profetizar no nome de Deus, muitas vezes não é Deus falando, mas são elas mesmo falando, são homens falando a homens para massagear o ego, para dizer que eu fui naquele dia na igreja e Deus falou comigo através do profeta ou da profetisa. Então nós estávamos falando, irmãos, quando nós quisermos ouvir Deus falar de uma maneira audível aos nossos ouvidos, sabe o que nós devemos fazer, irmãos? Pega a sua Bíblia, abra ela e em voz alta comece a ler a palavra de Deus. E aí você vai estar ouvindo a voz de Deus falar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o Senhor falando comigo. Então todos os dias eu tenho esta oportunidade, este privilégio de receber uma palavra de Deus para a minha vida, através da leitura da palavra do Senhor. Nós somos privilegiados, irmãos, de termos este livro para nós, de fácil acesso, de fácil compreensão. Nós temos diversas traduções, nós temos todo este livro completo na nossa mão, de Gênesis a Apocalipse. Em contrapartida, meus irmãos, quantas nações, quantas pessoas que não têm esse livro em suas mãos para debruçá-lo, como o Senhor também disse para Josué, para que ele pudesse meditar nesse livro dia, noite, e então o Senhor faria prosperar o seu caminho e ele seria bem-sucedido em sua jornada. Então nós temos o privilégio, Bíblia grande, Bíblia de estudo, Bíblia mais compacta, Bíblia slim. Nós temos no celular diversas traduções. Você vai lá na Play Store do seu celular, iPad e outros celulares, você vai baixar uma Bíblia, a palavra de Deus, que vai falar fortemente em seu coração. Então nós temos este livro, nós temos a palavra de Deus que fala conosco, esta palavra que é contemporânea, meus irmãos, para todos nós. Este livro que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás por reis, profetas, sacerdotes, levitas, por homens simples, por homens intelectuais que foram inspirados pelo Espírito para escrever este livro, que teve um propósito específico naquela época, que traz uma palavra para o povo daquela época e continua falando conosco. Hoje nós lemos o segundo livro dos reis de Israel, e através desta leitura, Deus tem uma palavra para nós. E se eu ler amanhã este mesmo livro, este mesmo capítulo, Deus também tem uma palavra atualizada para falar com o meu coração. Então é muito lindo, é maravilhoso, irmãos, termos a palavra de Deus para nós lermos, para nós sermos instruídos. Quantas pessoas
estão aí caminhando nesse mundo afora, sem instrução, não sabe como elas vão decidir isso, aquilo, outro, como vai ser o dia de amanhã, a expectativa delas, elas vivem debaixo de teorias, debaixo de filosofias, vãs filosofias, e essas pessoas se encontram frustradas, deprimidas, angustiadas. Mas em contrapartida você encontra um homem simples, você encontra uma mulher simples, muitas vezes sem muito estudo, muitas vezes este homem, esta mulher de uma família humilde, de uma família pobre, mas você vai falar com ele, você vai falar com ela, esse homem, esta mulher está cheio de alegria, esta mulher está feliz, porque o Senhor já nas suas primeiras horas falou com ele, falou com ela, ele já falou com Deus, ela já falou com Deus, ele tem uma esperança. A esperança não está na política, a esperança não está no presidente, mas a esperança está na palavra do Senhor. Jesus disse: eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar, e na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito que vou preparar lugar. O mesmo Cristo que subiu é o mesmo que voltará para levar este povo, para levar a igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, para morar no céu. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, irmãos. Então a palavra de Deus é maravilhosa, ela fala no nosso coração. Nós entramos tristes, voltamos alegre, nós entramos desanimados, o Senhor vem e anima a nossa alma. Entramos doentes, o Senhor cura, as portas estão fechadas, o Senhor abre, tudo pela sua palavra, pelo seu poder. E aqui, meus irmãos, neste livro, do segundo livro dos reis de Israel, nós encontramos uma história maravilhosa que vem falar ao meu coração. Israel, o reino norte, está vivendo uma situação difícil, está vivendo um momento de crise profunda em seu território, em razão de um terrível rei chamado Ben-Hadad. Este havia cercado, sitiado Israel, e ele cercou todas as entradas de Israel com o seu exército, impedindo que esta nação saísse. E ele foi lá e enviou uma carta ao seu comandante, aos seus homens, dizendo que era para o rei Jorão, ou melhor, o rei Jorão entregasse a sua coroa, que ele pudesse entregar o seu reinado ao rei Ben-Hadad. Mas quando esta palavra chegou para Jorão, ele vai ali ter um tempo de muita resistência, e essa resistência vai passar alguns dias, aonde os seus moradores, o rei, impedido de sair de fora, para fora da cidade, para plantar, para colher, para comprar, para negociar os alimentos. Agora acontece um grande problema nesta nação, começa a faltar alimento, começa a faltar os bens básicos para a vida daquela sociedade, daquele povo, porque eles não podiam sair, e lá estava o exército do inimigo cercando todas as entradas daquele povo. E isso aconteceu, meus irmãos, do dia para a noite. E às vezes, quando eu leio essa história, nós nos encontramos, às vezes, em uma mesma situação, uma situação parecida. Este rei que vivia de uma maneira natural, normal no seu dia a dia, a sua cidade trabalhando, a sua cidade, seus moradores fazendo tudo o que deveria ser feito, mas de repente eles se viram cercados pelos seus inimigos.
eles se viram cercados por esses adversários. E agora o que fazer? O que fazer para continuar plantando, comendo, bebendo, vivendo, para continuar tendo uma vida normal? Irmãos, às vezes os problemas, eles sorrateiramente, eles vêm na nossa vida e eles cercam a nossa vida, e nós muitas vezes pensamos: e agora? Como que eu vou resolver esta situação? Como que eu vou sair para o meu trabalho? Como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou continuar fazendo as coisas normais do dia a dia? Olha essa situação que se formou, olha este problema que me cercou, olha esta situação que se levantou contra a minha vida. Meus irmãos, é terrível uma situação como essa. Você está cercado, você está, além de estar cercado, sendo oprimido, sendo atacado, porque agora Israel está cercado e do lado de fora está o exército inimigo, do lado de fora está o rei Ben-Hadad, o inimigo de Israel, dizendo: olha, joga a toalha, se entregue, vocês não vão aguentar, vocês não vão suportar, porque quando os problemas vêm, os problemas aparecem na nossa vida, não é diferente. Quando estamos cercados, o inimigo muitas vezes envia mensageiros, como enviou ao rei Jorão, como enviou ali para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês não vão vocês não vão aguentar essa situação, vocês não vão conseguir atravessar esta pandemia, vocês não vão conseguir suportar esta situação na família, então entrega a toalha, então deixa de lado esse negócio de ser crente, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de confiar em Deus, de fazer desse jeito ou daquele outro jeito. E o inimigo vem para atacar, para enfraquecer a nossa fé, para enfraquecer a nossa confiança, para fazer que nós venhamos a esquecer as promessas de Deus em nossa vida. Aquele povo era um povo de Deus, e Deus tinha promessas de abundância, de prosperidade, de milagres para aquele povo. Mas agora, eles cercados pelo inimigo, eles não conseguem enxergar a vitória, eles não conseguem enxergar uma luz no final do túnel, eles não conseguem enxergar um Deus todo-poderoso, o qual a palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 6, quando Isaías viu aquela visão gloriosa do Senhor sentado em um alto e sublime trono, e ele viu um ser celeste que ele descreveu como serafim. Este serafim tinha duas asas cobriam o rosto, duas asas eles voavam, e duas asas nos pés, eles cobriam os pés desses seres celestes, e eles cantavam uma canção que dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto aqui na terra Isaías via o rei que há mais de 50 anos tinha deixado o trono, que havia morrido, as pessoas abaladas sem saber como seriam os seus dias vindouros, mas lá o Senhor mostrou para Isaías dizendo: eu continuo no trono, eu continuo sendo soberano, eu continuo sendo altíssimo, eu continuo sendo Deus que tem tudo na palma das minhas mãos, eu continuo sendo o Criador, eu continuo sendo aquele que nada sou surpreendido. De que perspectiva, de que maneira nós enfrentamos os problemas na nossa vida? Como que nós a enfrentamos? Porque às vezes, meus irmãos, quando nós
não estamos em uma adversidade, numa batalha, numa peleja, numa provação, numa luta, nós temos uma perspectiva de guerreiro, de lutador. Olha, eu enfrento Golias. Se eu for lançado na cova dos leões, eu vou continuar confiando no Senhor, como fez Daniel. Mas então eu não vou me dobrar, porque se eu for lançado lá na fornalha, o Senhor também vai me guardar. O Senhor vai poupar cada fio do meu cabelo, como o Senhor poupou lá de Misael, Ananias e Azarias. Se tiver uma muralha na minha frente, eu vou fazer como Josué, eu vou gritar, eu vou tocar trombeta, eu vou pular e eu vou ver as muralhas cair. Se tiver um mar na minha frente e esse mar for o impedimento da minha travessia, da minha chegada na vitória, então eu vou tocar sobre as águas, eu vou marchar por terra seca, eu vou enfrentar, eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou vencer. Quando nós não estamos na luta, a perspectiva muitas vezes é essa. Mas quando nós somos surpreendidos pelo nosso inimigo, quando nós somos surpreendidos pelo nosso adversário, qual é a nossa reação? Como que nós enfrentamos a luta? Nós acuamos, nós murchamos, nós nos prostramos, ou nós enfrentamos ela confiando no Senhor, sabendo que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus faz coisas maravilhosas e tremendas na nossa vida, como lá nos fala na palavra do Senhor, Isaías 45, que Deus revela coisas escondidas, tesouros encobertos, do Deus que quebra portas de bronze, que despedaça ferrolhos de ferro, do Deus que faz maravilhas na nossa vida. Como que nós enfrentamos, irmãos? Irmãos, esta nação não enfrentou da maneira que deveria enfrentar. Essa nação não enfrentou o inimigo da maneira que eles deveriam enfrentar. Eles se acovardaram, eles se recuaram dentro da sua fortaleza, do seu palácio. E com esse recuo que eles deram, eles agora vão experimentar da opressão, da escassez, da necessidade lá em seu reinado, lá naquela sociedade. Porque o inimigo, meus irmãos, ele vem com ferocidade para nos atacar. Ele vem para nos intimidar. Mas a Bíblia diz que se nós formos fiéis ao Senhor, se nós ficarmos firmes no Senhor, maior é o que está conosco, maior é o que está dentro de nós do que aquele que está lá fora. E se eu enfrento o meu inimigo, se eu enfrento a minha luta, a minha batalha firme, confiante no Senhor, eu vou passar, eu vou vencer. E o inimigo, ele bate em retirada, ele não resiste a um crente que é fiel, ele não consegue a sua tentação, os seus ataques, os seus ardis, as suas setas, as suas ciladas, elas não são para sempre na nossa vida. Se nós resistirmos, se nós lutarmos, se nós enfrentarmos o nosso adversário no nome santo de Jesus, ele cai por terra. Mas quando ele percebe que há em nós timidez, como o pastor Tiago contou para nós aqui sobre os discípulos no domingo, que diante daquela tempestade, mesmo tendo Deus no barco, mesmo tendo Jesus no barco, eles acordam Jesus naquela tempestade, naquela noite, indignado com Jesus, até mesmo dizendo: importa para o Senhor que nós pereçamos.
Eles estavam no barco, havia tempestade, mas em nenhum momento o barco afundou, em nenhum momento o barco naufragou, porque meus irmãos, minhas irmãs, meus amados que estamos aqui nesta noite, se Jesus está no nosso barco, pode açoitar de um lado, pode açoitar do outro, pode vir vento contrário, pode formar tempestade, pode ondas agitadas se levantarem, mas o nosso barco, que é a nossa família, que é a nossa casa, que são os nossos projetos, que são a herança do Senhor, eles não vão naufragar. Eles não vão. Eles acharam que ia, mas em nenhum momento o barco naufragou. Então eles foram repreendidos pela sua timidez de enfrentar aquela tempestade, aquela adversidade. E aqui esse povo também vai ser agora advertido pelo profeta. Eles estão num problema muito grande, porque vai passando o tempo, e eles não enfrentam o inimigo, eles não enfrentam a luta, não enfrentam a adversidade, e aí o problema vai aumentando. Quantas pessoas que se veem em uma luta, em uma dificuldade, e ao invés delas enfrentarem, delas virem às quartas-feiras, fazer uma campanha, orar, buscar do Senhor uma palavra, pedir a Deus direção, elas ficam em sua casa, elas se acovardam, elas não fazem nada, e aí o inimigo vai ganhando espaço, aí o inimigo vai ganhando território, aí o inimigo vai avançando, e aí o inimigo vai prosperando, porque foi isso que aconteceu. O inimigo cercou Israel, Israel não tomou nenhuma atitude de atacar o inimigo, ficaram lá dentro da cidade, achando que o inimigo ia bater em retirada. Meus irmãos, se o inimigo cercou a tua vida, cercou a tua casa, cercou a tua família, não pense que ele vai sair sem você fazer nada, não pense que ele vai embora sem nenhuma atitude da sua parte, não pense que ele vai sair de fininho, porque ele vai se cansar. O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, a antiga serpente, ele só vai embora quando se levanta um crente, um servo de Deus, e no nome de Jesus repreende ele com a autoridade que Cristo entregou para a igreja. Aí ele bate em retirada. Mas aquele inimigo ficou lá. E aí o que acontece? Quando o inimigo fica e o inimigo não vai embora, as coisas vão acontecendo de mal a pior. De mal a pior. Famílias que não enfrentaram os seus problemas, as suas adversidades quando deveriam enfrentar, e com isso começou a surgir maiores problemas dentro dessa família, como aconteceu nessa nação. Eles não enfrentaram, então começou a faltar alimento, eles não podiam sair, começou a faltar alimento. Aquela nação não tinha mais o que comer, os celeiros foram baixando, foi acabando as dispensas, foi acabando as provisões, e aí acabando as provisões, as coisas naquela sociedade, naquele reinado começou a ficar muito difícil, os valores começaram a subir, o dinheiro começou a ficar pouco, a ponto de uma queixada de jumento ser um objeto de alimentação muito desejado por aquele povo. Imagina uma queixada que tem pouca carne, pouquíssima carne, por vários ciclos de prata. Se fosse nos dias de hoje, comparado mais ou menos 1.500 a 2.000 reais uma queixada de jumento. Eles começaram a buscar alimentação com estrume de pomba. Estrume é até uma palavra bonita, né, meus irmãos? É cocô de pomba mesmo. Cocô de pomba. Porque o inimigo ficou, os problemas vão aumentando, os problemas vão agravando.
Ainda há coisas mais horríveis acontecer dentro daquela nação. De não conseguir comer o estrume da pomba, de não conseguir comprar a queixada de jumento. Então eles começaram a olhar para eles mesmos e começaram a praticar o canibalismo. Eles começaram a comer seres humanos dentro daquela sociedade. Olha que situação terrível, olha que situação constrangedora, de pessoas que conheciam o Deus Todo-Poderoso, que conhecia os feitos que o Senhor havia realizado, mas agora eles preferiram se sujeitar a essa oposição maligna de Ben-Hadad, a esse jugo colocado por esse exército inimigo, do que enfrentar esse inimigo na força do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas elas preferem ficar sobre o jugo do diabo, sobre o jugo de Satanás, sobre uma família fracassada, uma família derrotada, do que enfrentar com campanhas, com orações, com jejuns, com clamores, com propósitos diante do Senhor, com a palavra de Deus em sua vida. E é isso que acontece. Mas então, um homem que era direcionado por Deus, que era oráculo do Senhor, chamado profeta Eliseu, ele vai olhar para toda aquela desgraça, ele vai olhar para toda aquela ruína que aquela sociedade havia chegado, ele vai olhar para aquele cerco maligno que o Ben-Hadad com o seu exército assírio havia feito sobre Israel, e ele vai transmitir uma palavra de Deus para aquele povo, vai transmitir uma palavra de Deus para aquele rei, dizendo: olha, ó rei, amanhã, nesse mesmo horário, vai ter fartura em Israel, vai ter alimento em abundância. Amanhã vocês vão conseguir comprar com um preço mais acessível a vocês. Amanhã vocês vão ter vitória desse inimigo. Irmãos, essa situação havia se agravado de uma tal maneira, mas para Deus não precisa, meus irmãos, de uma reforma econômica no país para abençoar e mudar a sorte financeira na casa de alguém. Deus não precisa que o dólar caia, que o euro caia, que o real aumente para abençoar alguém financeiramente. Deus não depende de bolsas humanas, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é forte. A Bíblia diz lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, onde o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro. Então, se Deus quiser te abençoar, amanhã pode vir uma grande porção, uma porção dobrada, uma porta grande pode abrir ao seu favor, um milagre pode chegar na tua casa, um telefonema, uma carta, uma ligação pode chegar, e com ela virá também um milagre para a sua vida. Deus não precisa das coisas aqui na terra estarem fluindo para a sua ação, para a sua soberania, para o seu poder, para a manifestação da sua glória. Deus não depende das ações humanas para realizar milagres na nossa vida. Ele usa, pela misericórdia dele, a vida de homens para serem instrumentos de Deus. Mas ele vai dizer: olha, amanhã vai mudar a sorte desta nação. Um homem de confiança do rei, provavelmente um dos seus comandantes, vai dizer: mas imagina, esse homem está ficando doido, esse profeta está ficando pirado com esse negócio de profecia, com esse negócio de Deus. Mas nem que as portas, as comportas do céu se abram, isso
não pode acontecer. Porque olha o estado que nós chegamos. Olha a situação que chegou desta nação. Então, este homem, há um grupo de pessoas que eles preferem acreditar que a situação não vai mudar, que a situação vai continuar desse mesmo jeito, vai continuar dessa mesma maneira, o inimigo prosperando, o inimigo vencendo, o inimigo cercando, o inimigo tendo vitória. Mas há um outro grupo, aquele que se ajunta com o profeta Eliseu, aquele que se ajunta com a palavra e acredita que, como foi cantado, que o choro pode durar uma noite. Você pode dormir esta noite inteira chorando lá na sua casa, lá no seu quarto, lá junto da sua família, mas amanhã a alegria, ela pode vir pelo amanhecer. Ela pode vir pelo amanhecer. A alegria do Senhor, a manifestação, as bênçãos de Deus. E foi isso que o Senhor usou o profeta para falar, para comunicar com aquele homem, com o rei, que amanhã a sorte seria mudada. E Deus usa, irmãos, situações das mais improváveis para nos abençoar. Às vezes, irmãos, nós imaginamos que a vitória vai vir de um jeito. Nós imaginamos que a vitória vai vir de um lado, vai vir de uma maneira, mas a vitória de Deus vem de uma maneira totalmente improvável. Totalmente improvável. O Senhor usa os seus meios. O Senhor usa pessoas da maneira que Ele quer, situações das mais improváveis. A Bíblia nos fala que havia alguns homens, pelo menos 4 leprosos, que estavam fora da cidade. Eles não podiam ficar dentro da cidade porque eram leprosos. Havia uma lei que os leprosos tinham que ficar fora da cidade, para que o contágio não continuasse, não houvesse proliferação. E como eles eram considerados imundos por causa da lepra, e por causa da situação, da deterioração da sua pele, das suas chagas, das feridas, eles não podiam ficar. Então esses homens, eles ficavam do lado de fora. Então tudo aquilo que sobrava de alimentação de dentro da cidade, eles pegavam e lançavam por fora dos muros da cidade. E esses homens pegavam os alimentos e faziam as suas refeições. Mas agora esses homens vão dizer: olha, lá dentro da cidade está passando fome, aqui fora também está ruim. Mas se a gente ficar aqui dessa maneira, nós vamos morrer. Então quer saber de uma coisa? Vamos lá diante do exército sírio. Vamos atrás desses homens. Se porventura eles nos abençoarem, nos derem de comer, nós comeremos. Se eles nos matar, nós morreremos. Mas nós vamos fazer alguma coisa, nós não vamos ficar parados. Quantas pessoas estão vendo a situação ruim, quantas pessoas estão vendo as situações piorarem, e elas, o que elas fazem? Elas cruzam os braços, elas esperam apenas o pior para a sua vida, não tomam posicionamento, não fazem alguma coisa, não se esforçam. E aqui eu aprendo com a palavra do Senhor através desses homens que tinham razões suficientes para continuar parado, para não fazer nada, porque eles estavam leprosos, eles estavam doentes, eles estavam sem alimentação, eles estavam fracos, mas eles resolvem: vamos até o exército dos assírios, vamos lá atrás dos nossos inimigos. E quando eles resolveram ir dos seus inimigos, quando eles resolveram visitar o acampamento do seu inimigo, o Senhor, que já havia falado pela vida do profeta Eliseu, que no dia seguinte Deus abençoaria, Deus vai usar esses homens de uma maneira extraordinária, que eles vão ir até o exército dos assírios, até o acampamento dos assírios, e eles cansados, eles arrastando as suas chinelas, eles fracos, eles vão caminhando,
Eles vão caminhando, eles vão indo até o acampamento dos assírios. Eles estão cansados, eles estão fracos, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o esforço, o sacrifício desses homens. E o que acontece? Deus vai fazer que os inimigos ali de Israel, o exército de Ben-Hadad, começa a ouvir. Eles começam a prestar atenção de um som. Eles começam a fazer comentários ali no acampamento. Vocês estão ouvindo o que nós estamos ouvindo? Olha que grande barulho de carros. Olha que grande barulho de cavaleiros. Aleluia, olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Esses homens estão arrastando a chinela, esses homens estão fracos, eles estão cansados, mas quando eles se posicionaram, quando eles se resolveram ir até o acampamento do inimigo, como você muitas vezes vem cansado para a igreja na quarta-feira, é uma luta, é um desafio, e você vem ali, às vezes sem fazer uma alimentação, mas quando você começa a dar o seu primeiro passo, que você sai da sua casa, ali o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o anjo de Deus, já vai na tua frente, abençoando, fortalecendo, atacando o seu inimigo. Eles estão aterrorizados. Era para eles apenas ouvirem 4 leprosos caminharem. Imagina que 4 pessoas caminhando não fazem muito barulho, meus irmãos. Imagina que 4 pessoas caminhando fazem pouquíssimos barulhos. Ainda eles estando fracos e doentes, sem alimentação, muito menos barulho. Mas o Senhor começou a aterrorizar o inimigo. O Senhor começou a fazer com que esses homens ouvissem ali barulho de carros, cavaleiros. Eles começaram a dizer: olha, o rei de Israel contratou exércitos hititas, o rei de Israel contratou exércitos egípcios, e quer saber de uma coisa? Vamos embora, porque se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Vamos largar tudo, vamos abandonar tudo. Não dá tempo de ajuntar boi, não dá tempo de ajuntar ovelha, não dá tempo de fechar acampamento. Eles estavam com carne no fogo, imagino eu. Não dá tempo de comer, vamos largar tudo, vamos embora, porque nós morreremos. O inimigo deixou tudo, o inimigo abandonou tudo. E quando esses leprosos entraram no acampamento e eles observaram que não tinha mais ninguém naquele acampamento, eles puderam contemplar que foi uma ação de Deus, que foi uma ação do soberano, aonde fez com que os seus inimigos batessem retirada. Irmãos, esses homens eram fracos, mas o Deus que estava com ele é forte, é poderoso, é guerreiro, é Senhor, é Jeová Jiré, é Deus Shabaote, Senhor dos exércitos. Você pode ser o crente mais fraco aqui nesta noite. Você pode dizer: pastor, eu sou o crente mais fraco aqui nesta noite. Mas eu venho dizer para você, você sendo o crente mais fraco em Deus, você é uma fortaleza. Você é uma fortaleza. E eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Quando tudo havia acabado, cumprindo a palavra do profeta Eliseu, no dia seguinte, esses homens chegam lá, tem comida em abundância, tem roupa em abundância, tem animais em abundância, tem vitória em abundância, e eles estão ali recebendo tanto, mas tanto, que eles resolvem: vamos contar essas boas novas. Vamos mostrar, vamos falar ao nosso povo de todo este feito que o Senhor fez. Porque as bênçãos que o Senhor entregou para a vida daqueles homens, eles começaram a compartilhar, eles começaram também a levar para o seu povo e compartilhar daquelas maravilhas que o Senhor havia realizado. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você nesta noite
receba a palavra no teu coração. As bênçãos de Deus será tão grande na sua vida, que as bênçãos do Senhor será tão grande na tua casa, que você vai compartilhar com os seus, que você vai compartilhar com a sua parentela, que você vai compartilhar com os seus amigos, porque a bênção de Deus será recalcada, transbordante, sacudida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esses homens enfrentaram, mas aquele homem que não creu que o Senhor realizaria o milagre, o profeta havia dito: você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver com os seus olhos, mas você não vai contemplar com suas mãos a vitória de Deus. Você não vai desfrutar da vitória de Deus. Quando abriu a porta para que o povo saísse, esse homem estava na porta, ele foi atropelado por aquela multidão e ele morreu naquela mesma hora. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma opção, ou pelo menos duas opções nesta palavra: aquele que confia no Senhor, aquele que acredita na sua promessa, ainda que você esteja cercado, mas você possa acreditar que nesta noite Deus está quebrando o cerco do inimigo na tua vida. Deus está quebrando o cerco do inimigo na tua família. Deus está quebrando o cerco do inimigo na tua vida financeira, sentimental. Deus está quebrando todo o cerco, toda a cilada, toda a ação do diabo contra a tua vida. Porque hoje é o culto da vitória, e nesta noite Deus entrega a vitória para a crente neste lugar, porque nesta noite Deus entrega a resposta de oração, nesta noite Deus entrega aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, ainda que seja impossível, para Deus não é impossível. Eu quero orar por você nesta noite. Feche os teus olhos. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré que eu oro nesta noite, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, Senhor, que está na tua casa nesta noite, pelos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Meu Deus querido, a tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, meu Deus e meu Pai, como o Senhor aterrorizou o acampamento do inimigo, e o Senhor fez com que os inimigos batessem retirada daquele acampamento. Senhor, a cada passo que aqueles homens davam, o Senhor fazia que barulhos, ruídos sonoros, estrondosos, fossem ouvidos no arraial do inimigo. Meu Deus, eu quero nesta noite profetizar que cada passo que o teu filho dará ao retorno da sua casa, para, meu Deus querido, continuar esta semana com suas atividades, com seus propósitos, com seus desafios, a cada passo do teu filho, a cada passo da tua filha, que ruídos sonoros, meu Deus, não desta terra, que sons, meu Deus, de cavaleiros, de carros, meu Deus, do exército celestial do Senhor, comecem a ser ouvidos no acampamento do inimigo. E aonde o inimigo acampou, aonde o inimigo armou a tenda, aonde o inimigo armou a cilada, eu te peço nesta noite, meu Senhor, como a tua palavra nos diz, que por um caminho o diabo pode entrar, mas quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor vem, Ele vai ter que escolher por 7 para bater em retirada, em nome de Jesus. Que este demônio, que este inimigo, que esta enfermidade, que esta luta, que este problema caia por terra nesta noite, seja destruído no nome santo de Jesus. E que amanhã, como o Senhor disse na sua palavra, para o profeta, amanhã nessa hora, seja uma hora
de milagre, uma hora de vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Receba esta palavra no teu coração, no nome de Jesus. Creia no milagre, na ação de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe também os irmãos em sua casa, que você tenha uma semana vitoriosa e abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse domingo nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor. Será um momento muito precioso para todos nós e nós certamente seremos muito abençoados. Vamos renovar a nossa aliança com Cristo, então não deixe de participar. Domingo às 18 horas nós estaremos aqui juntos para engrandecer ao Senhor. Que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo e amado Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre. Todos digam. Levanta a sua mão mais alto que você puder, balança ela bem forte e diga. Mais uma vez, Deus te abençoe e volte em paz para a tua casa, em nome de Jesus.